No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter começou a trabalhar na cervejaria de Quahog, e Chris decidiu ir morar na América do Sul. Após descobrir que o Peter estava há bastante tempo sem procurar um emprego, Lois rapidamente ordenou que ele fizesse isso para o bem da família. No entanto, devido às suas qualificações não serem uma das melhores, Peter acabou sendo levado até uma cervejaria, aonde finalmente conseguiu arranjar o emprego. Enquanto isso, Chris estava bastante nervoso com o início do colegial, pois logo depois de sofrer um tipo de pegadinha dos veteranos, ele resolveu se mudar para um país da América do Sul. O episódio começa com Peter e seus amigos assistindo televisão, e em seguida Chris aparece ali com uma vestimenta diferente. E ao ser questionado por que estava daquele jeito, ele responde que aquelas eram suas roupas para voltar à escola, e que também iria começar no colegial. Durante isso, Cleveland o aconselha que tomasse cuidado com os veteranos, pois era quando eles costumavam pegar alguns bastões e bater nos recém-chegados do colegial. Não bastando isso, Peter ainda lembra da época em que eles costumavam fazer essa mesma pegadinha. O que obviamente deixa o Chris bastante assustado, e ao questionar se aquilo poderia mesmo acontecer, seu pai rapidamente responde que sim, e fala que nunca esteve tão sério na sua vida. Momentos depois Lois acaba chegando em casa, e percebe que o Peter não havia saído para procurar um emprego. Com isso, ele resolve pegar uma edição de suas revistas favoritas, e a usa para distrair a Lois. O que infelizmente não deu muito certo. No outro dia, Lois levava o Chris para o seu primeiro dia no colegial. E ao perceber que ele ainda estava preocupado com a história que o seu pai contou, Lois o conforta falando que tudo aquilo era um mito para assustar os iniciantes do colegial. E com isso, Chris finalmente se sentiu aliviado. Porém ao sair do carro, Lois inesperadamente começou a buzinar, e chamou a atenção dos veteranos para o seu filho. O que obviamente lhe deixou bastante assustado, mas ao correr até o refeitório, Chris infelizmente acabou sendo surpreendido por um dos veteranos, e chegou a ser vítima da mesma pegadinha que o seu pai havia falado. Com o direito até mesmo do prefeito da cidade fazer a sua contribuição para o colégio. Enquanto isso, Peter começava a jornada para arranjar um emprego. No entanto, os empregos que ele estava procurando eram de cowboy, astronauta, guerreiro astronauta mais poderoso, e por último especialista em cervejas. Momentos depois, o responsável revela que poderia lhe arranjar um emprego na cervejaria de Quahog, o que deixou Peter bastante feliz. De volta em casa, Chris voltava do seu primeiro dia no colégio. E ao falar que nunca mais iria voltar para aquele lugar, Lois o conforta falando que as coisas iriam melhorar, pois ele só precisava encontrar o seu grupo. Em seguida, Chris ainda estava chateado com o que aconteceu, e promete que não iria voltar para o colégio. Ao mesmo tempo, Brian resolveu conversar com o Chris, e o lembra que não poderia fugir de seus problemas, pois ele mesmo já fez isso, e após ter se juntado às forças da paz, no dia seguinte já estava em um outro continente. Nesse momento, enquanto Brian contava um pouco mais dessa mesma história, Chris acabou preparando sua mala, e logo em seguida resolveu ir embora. No outro dia, Peter estava bastante feliz por algum motivo. E ao ser questionado em relação a isso, ele revela que finalmente iria começar em seu novo emprego, e estava tão ansioso quanto uma vaca leiteira. Isso, isso! Momentos depois Lois apareceu ali, e falou para o Peter que o Chris fugiu para se unir às forças da paz. Mas como sempre, ele não aparentava estar se importando com isso. Até que finalmente Lois o lembra que o Chris havia fugido para o continente da América do Sul, e após ele questionar onde o seu filho arranjou essa ideia, eles começam a se lembrar que conheciam uma pessoa que já esteve nas forças da paz. E nesse momento, Brian decide revelar que foi ele de quem o Chris pegou aquela ideia. E antes que ficassem irritados, além de não ter feito isso propositalmente, isso poderia ser bom para o garoto já que ele estava confuso. Enquanto isso, Chris já estava se aproximando do seu destino. Porém, inesperadamente chegou a ser empurrado do avião, e caiu naquela tribo do local, aonde se apaixonou pela filha do chefe, e também conheceu alguns de seus parentes. De volta em casa, Chris resolveu ligar para sua família, e fala que voltaria para casa somente quando os veteranos esquecessem aquela tal pegadinha. Tá todo mundo no telefone? Eu tenho que ir. Eu tenho algo no forno. Perdi o sapato. Não me deixe no telefone com ela. Stewie? Oi. Um tempo depois, Peter conhecia o seu novo local de trabalho. Durante isso,
Ao descobrir que os funcionários poderiam beber cerveja livremente, mas somente quando não estivesse no horário de serviço, Peter comenta que isso não seria um problema, e após ficar sozinho por menos de um minuto, descobrimos que ele já estava totalmente bêbado, e que por algum motivo também estava sem as roupas. Já de noite, Peter chegou a confundir sua casa com uma lanchonete. E no dia seguinte, passou dos limites quando apareceu de uma forma inapropriada na sala de estar, enquanto Meg e suas amigas estavam no mesmo local. Momentos depois, Chris, além de ajudar nos afazeres da vila, também recebeu um presente especial, em que mesmo era uma vestimenta usada pelos moradores. De volta na cervejaria, devido ao seu descontrole em relação às bebidas, Peter acabou sendo transferido para o departamento de embarques, aonde conheceu a sua nova supervisora Angela, e o seu novo colega de trabalho, que aparentemente não parecia ser nem um pouco normal. E mesmo assim ainda era o seu superior. Durante isso, Peter acabou sendo forçado a fazer umas coisas bastante questionáveis. Já de noite, Chris e a sua nova namorada conversavam sobre o festival que estava ocorrendo. E no final, quando ele resolveu mostrar o seu talento para dançar, não apenas deixou a tribo inteira feliz, mas também acabou se casando com a filha do chefe. Um tempo depois, enquanto Peter estava chateado com a atual situação em seu emprego, Lois trouxe uma carta recém-enviada do Chris, aonde falava que ele estava se divertindo bastante, e chegou a conhecer uma garota. No entanto, como acabou se casando com a mesma, não pretendia mais voltar para casa. O que obviamente pegou todos de surpresa, e até mesmo aquele macaco que vivia em seu armário. No dia seguinte, Peter e sua família resolveram pegar um avião para visitar o Chris. Oi, Brenda, o que você trouxe pra mim? Café? Ah, você tá uma coisinha hoje. Ah, isso aí tá ligado? Não ligo, eu quero que todos ouçam. E durante isso, Lois estava bastante triste pelo seu filho. E Meg ainda não acreditava que o Chris havia se casado. Momentos depois, eles finalmente chegam no local. E assim a Lois conseguiu rever o seu filho, e também conheceu a sua esposa. Nesse momento, Lois ordenou que o Chris arrumasse as coisas para ir embora. Mas ele acabou se recusando a fazer isso, pois ali era a sua nova casa. E momentos depois, após o Peter mostrar o restante do dinheiro que tinha na sua carteira, todos os moradores da tribo se curvaram diante dele, pois segundo o chefe do local, eles nunca viram tanto dinheiro em sua vida, e então revela que o Peter agora era o homem mais rico do país. Mais tarde, Peter já estava recebendo um tratamento diferenciado. E não pretendia voltar para casa, pois diferentemente do trabalho, ali naquela tribo ele finalmente se tornou alguém. No entanto, Chris logo ficou irritado quando percebeu que o seu pai estava se aproveitando daquelas pessoas. E após falar que ele apenas estava fugindo de seus problemas, Lois o lembra que ele também estava fazendo a mesma coisa. E com isso, Chris resolveu ir se despedir de sua esposa, e fala que apenas não queria ser alvo dos veteranos no colegial. Ao mesmo tempo, todos os moradores mudaram de comportamento, e começaram a correr atrás do Chris e de sua família. Mas felizmente, eles conseguiram fugir naquele avião. Acho que esquecemos a Meg.